Bem-vindos de novo ao PHP intermédio e avançado. Vimos então no vídeo anterior como saber então e como poder operar com várias checkboxes e como saber quantas é que tinham sido selecionadas, neste caso quantas frutas foram escolhidas. Não vimos ainda é como saber quais são as frutas especificamente que foram escolhidas. E foi por essa razão que nós colocamos aqui então o caixa fruta com a definição de um array, todas elas com o mesmo nome, e depois definimos aqui o atributo value, para que o atributo vá apenso ao próprio input. E então nós vamos ter acesso ao nome das frutas através do value. Ora, o value nós não vamos ter necessidade de colocar aqui, pronto, o value à sua frente. Isto porquê? Porque quando o request passa os dados enviados pelo formulário para dentro do frutas escolhidas, o que ele genericamente está a criar é um array com todos os values das checkboxes marcadas. Então, neste caso, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Aqui, em vez de dizer if count frutas escolhidas igual a 1, o que é que ele vai dizer? Echo a fruta escolhida foi 2 pontos, e agora vou colocar aqui em concatenação, portanto, utilizando o ponto, simplesmente o frutas escolhidas, e como eu sei que é um array, vai ser o array de 0, ok? Porque vai-se ter apenas um único valor. Portanto, o array é sempre de índice de base 0 e temos aqui a nossa fruta escolhida. Vamos verificar, vamos testar. Vamos escolher, por exemplo, laranja. Reparem, enviar, a fruta escolhida foi laranja. Mas, no entanto, eu sei que laranja aqui está em primeiro lugar. Reparem, se eu colocar ananás, enviar, a fruta escolhida foi ananás. E isto porquê? Porque eu fui simplesmente verificar se o count é apenas de 1, isto significa que só existe uma fruta escolhida e, portanto, fui buscar o seu índice, que é o índice 0. Não existe índice de 1, porque se eu tentar fazer isto, vai certamente dar aqui um erro. Reparem, enviar, cá está um erro, porque foi um undefined offset, isto é, ultrapassou o número de valores inseridos dentro do nosso array. E, portanto, vamos deixar ficar aqui 0. No entanto, caso seja mais do que uma fruta, eu vou colocar aqui. Vamos aqui colocar, então, esta estrutura desta forma, uma vez que vamos adicionar mais do que uma expressão, mais do que uma declaração ou instrução, ou como lhe queiram chamar. Foram escolhidas as seguintes frutas. E se nós quisermos continuar na mesma linha, vamos poder continuar na mesma linha. Não vamos criar aqui nenhum BR, podíamos criar aqui um BR e automaticamente o próximo texto que eu fosse inserir com o eco iria aparecer na linha seguinte. Mas não vamos fazê-lo. Vamos deixar ficar aqui um espaço e agora vamos criar aqui um ciclo for i igual a 0, ok? E enquanto o i for menor que o count de frutas escolhidas, o que é que vai acontecer? O i vai ser ampliado e o i vai funcionar como um índice. Ora, neste caso, eu vou simplesmente fazer aqui o seguinte: echo frutas escolhidas de i. Ok? E posso inclusive concatenar aqui com uma vírgula. No entanto, depois isso iria criar aqui um problema que nós depois podemos resolver de outra forma, que é vamos colocar aqui um espaço, ok? Vamos colocar aqui um espaço e o problema ficará mais ou menos resolvido. Vamos aqui então testar este nosso código. Reparem, já é um código com alguma profundidade. Vamos então refrescar isto. Vamos aqui voltar atrás. Vamos selecionar o ananás. Cá está, a fruta escolhida foi o ananás. Não vamos selecionar nenhuma. Não foram escolhidas quaisquer frutas. Vamos selecionar laranja e maçã. Enviar. Foram escolhidas as seguintes frutas: laranja e maçã. Se eu quiser colocar aqui uma vírgula e depois um espaço, reparem o que é que vai acontecer. Okay? Continuar. Laranja, maçã, mas depois aparece ali aquela vírgula no final. Ok? E, portanto, nós teríamos que criar aqui um outro tipo de estrutura para, por exemplo, retirar a vírgula no final.
passaria por não colocar o echo logo imediatamente a ser apresentado, mas sim por criar uma variável do tipo string, com uma variável alfanumérica, na qual iríamos acrescentando as frutas e depois no final removíamos a última vírgula e simplesmente estava feito então o nosso trabalho. Ou então podemos simplesmente fazer o seguinte. Vamos aqui resolver isto rapidamente. If i menor que count de frutas escolhidas, então o que é que ele vai fazer? Vai simplesmente fazer este eco desta forma. Ok? Else, aqui falta um parênteses, ok? Else, echo, frutas escolhidas de i. E vamos ver se isto já nos vai resolver o nosso problema. Isto é, vai colocar vírgulas entre as frutas escolhidas, mas na última vírgula não vai colocar nenhuma vírgula, vai sim substituí-la, neste caso, por um ponto final. Vamos então verificar se isto funciona. Temos aqui pera, ok, maçã e temos aqui o quê? Ok, ainda não funciona, há aqui um problema. Se for aqui menor que fruta, ok, se for menor que menos 1, ok, menos 1, ok, vamos lá então, continuar, e cá está, laranja e maçã com ponto final. Eu coloquei ali o menos 1 para quê? Para verificar se, por exemplo, imaginem que o nosso array tem 2 elementos, que era o que acontecia. Se ele for igual a 0, então ele vai adicionar uma vírgula, porque a seguir vai colocar o elemento 1. Se ele for igual a 1, já não vai colocar vírgula nenhuma, porque vai adicionar um ponto, ok? Ora, como o count vai-me dar 2 valores, eu não tenho índice de 2, mas sim índice de 1 no máximo. Parece extremamente complicado, mas facilmente entenderão que quando se trabalha com arrays, estamos a trabalhar com valores com índice de base 0. E o count não me conta como a partir do 0, conta-me a partir do 1. E, portanto, o count, neste caso, vai-me dar 2 valores, laranja e maçã. Portanto, 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, se o i for igual a 1, isto significa que eu estou no último índice do meu array e, portanto, vai adicionar o ponto final. Reparem agora como isto tudo se processa. Normalmente, se eu selecionar todos, eu vou clicar em enviar e reparem, laranja, pera, ananás ou maçã, ananás, ok? Laranja, pera, maçã e ananás. E, portanto, vimos assim, desta forma, como nós podemos utilizar, então, várias checkboxes agrupadas, no sentido depois de podermos ir ver quais são os valores que elas transitaram ou fizeram transitar para o script de PHP.